Nori, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Muri, tudo bem? Tudo bem. A gente tem que começar a visão de jogo já olhando para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não dá para falar e ignorar o que está acontecendo por lá. Ainda mais no esporte também. A gente também dá uma mobilização muito interessante por parte de atletas. O Pedro Scooby, que a esposa dele, inclusive, é gaúcha, fez uma mobilização. Eu sei que hoje pela manhã cedinho ele estava ainda por Curitiba, está a caminho de carro da região ali metropolitana de Porto Alegre, também Porto Alegre. Qual que é esse movimento, portanto, que a gente está acompanhando, que é um movimento de solidariedade mesmo, de atletas que estão agora se mobilizando, né, Nori? Muitos atletas, Muri, muitos ex-atletas. Eu destaco sempre aqui a participação do Tinga, que jogou no Grêmio, jogou no Inter, jogou depois no Cruzeiro, do Dunga, capitão da seleção campeã mundial em 1994. Eles têm um trabalho social muito importante em Porto Alegre e estão ajudando muita gente. O Diego Costa, o Rocher, e foi um dos primeiros a fazer um movimento. Kaique, goleiro do Grêmio também, perfeito. Todos trabalhando muito. É importantíssimo que haja essa mobilização. E eu até escrevi no meu blog aqui na CNN sobre uma situação que a gente tem que estudar com muito carinho. A gente está vendo imagens agora do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ele está com a pista completamente inundada. Tem um pequeno trecho de cerca de 500 metros da pista que estava fora da água ontem. Então é impossível... Voos suspensos, lembrando, voos até a próxima sexta, voos foi evacuado, não tem como se chegar a Porto Alegre por aviação comercial, como sair de Porto Alegre por aviação comercial. Então o que eu pensei, e é só um pensamento, não é nenhuma sugestão, nada, é de se paralisar o Campeonato Brasileiro por uma rodada apenas, para tentar dar alguma situação de igualdade para os clubes do Rio Grande do Sul e não apenas para os clubes do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de 30% dos clubes envolvidos no campeonato, Muriel, porque eles não jogam, o Grêmio, o Inter e o Juventude, eles não jogam só contra eles sempre têm adversários. Então seriam 6 equipes envolvidas. Se pudesse paralisar por uma rodada, diminuiria um pouco o prejuízo dessas 6 equipes envolvidas. Ficaria com apenas uma rodada em atraso. Sei que é praticamente impossível. Os jogos do Inter e do Grêmio na Copa Sul-Americana e na Libertadores também já foram adiados, ainda sem data para serem registrados. Essas imagens que a gente vê aqui são da Arena do Grêmio, que é numa parte, você é do Sul, você sabe, numa parte que o Guaíba ainda não abriu como um grande lago, né? Isso. No estádio do Inter, é lá mais para frente, já ele tem muito mais vazão e até lá foi inundado. Então tem que se pensar com muito carinho em relação a isso e entender que não é um problema só do Rio Grande do Sul. Vai afetar o campeonato, o calendário é difícil, tem Copa América, tem um monte de situações e competições envolvidas, mas seria uma forma de tentar dar uma igualada. Por quê? A gente vai ficar falando da classificação do campeonato aqui, sempre lembrando alguma coisa. Olha, um asterisco aqui porque não teve jogo, esse time está aqui, o outro time não jogou, então fica bem difícil. O Internacional podia estar liderando o campeonato, não está porque não está jogando, né? E não tem como jogar, né? Não tem como jogar e claramente não vai ser algo que vai se resolver em pouco tempo, por isso que é necessário... Para a próxima rodada não tem como fazer os jogos em Porto Alegre ou como os times do Sul saírem de Porto Alegre para jogar fora. Está na hora de repensar esse calendário, portanto. Vamos falar de esporte, de futebol especificamente, de bola rolando, Brasileirão. Vamos começar a ver na tabela de classificação. A gente tem Atlético Paranaense está na frente, Bahia em segundo, os dois com 10 pontos. Aí a diferença é no saldo de gols, né? O que esperar desse Campeonato Brasileiro, inclusive... Pelo que a gente está vendo aí, está tendo algumas zebras, né? Porque Palmeiras em sexto, Flamengo em sétimo, São Paulo, Internacional em nono. Enfim, a gente está vendo Bahia aí em segundo lugar, Atlético Paranaense liderando. A gente pode falar que são zebras aí nesse primeiro momento? Não são zebras. O Atlético Paranaense é uma potência hoje do futebol brasileiro, tem conquistado vários títulos. Nosso editor-chefe está feliz com essa informação, com essa afirmação minha aqui. Mas é um fato, o Atlético tem chegado aí, conquistado títulos, tem disputado finais de Libertadores. É um time muito bem armado pelo Cuca, já é um trabalho que o Cuca herdou bem feito. Tem jogadores importantes como o Fernandinho, que saiu do Manchester City para jogar. Esse é o gol do Eric, a vitória sobre o Vasco. Vasco em situação crítica, zona de rebaixamento, sem treinador, crise entre o novo dono do futebol do Vasco, a empresa que é proprietária de 70% das ações da empresa Vasco, e o clube social, que tem 30%. Situação muito difícil do Vasco e muito boa do Atlético. Assim como é boa a situação do Bahia. O Bahia tinha muita chiadeira da torcida em relação ao trabalho do Rogério Ceni, mas com tempo, com tranquilidade, um projeto também diferente de futebol, empresarial, a grana do Grupo City também chegando, dono do Manchester City, de outras equipes pelo mundo. Ganhou do Botafogo no Rio ontem, um dos bons times do campeonato também, o Botafogo. E ganhou com autoridade, ganhou sem contestação, né? Um primeiro gol de Everaldo de pênalti.
Depois a gente vai ver no finalzinho o Rafael Ratão. O Jefinho empata para o Botafogo e o Rafael Ratão fez o gol da vitória do Bahia. Então não tem como contestar nada do que está acontecendo, Muriel. São situações que refletem o desempenho dessas equipes em campo. E você acha que eles têm condições de continuar, de manter pelo menos essa liderança aí nas próximas rodadas, pensando aí já lá no fim de campeonato, talvez? Acho que mais o Atlético do que o Bahia, pela questão do elenco e do tempo de trabalho deste elenco. O time do Atlético realmente é muito bom e é uma equipe que tem conseguido disputar títulos, conquistar títulos. O Bahia é uma equipe ainda em formação, boa, mas que pode e deve crescer com mais tempo. Acho que a realidade do Bahia é disputar uma vaga na Libertadores. Não vejo nesse momento o Bahia com força para ser campeão. Mas é um campeonato aberto, um campeonato como você falou. Por enquanto, o Flamengo e o Palmeiras, os grandes favoritos, estão um pouco para baixo da tabela, mas não é uma distância muito grande. São apenas 2 pontos dos líderes. É isso, vamos seguir de olho. Lembrando, Internacional, Juventude, Grêmio não estão jogando, muita coisa pode mudar quando os pontos depois forem... A gente vai ser um campeonato difícil de se estudar com a tabela. A gente vai ter que fazer várias observações. Olha, esse time aqui está lá atrás, mas ele tem 3 jogos a menos. Isso tudo vai interferir. E outra coisa, Copa América, né? Muitas equipes perderão jogadores importantes, brasileiros ou estrangeiros que jogam aqui no Brasil, durante um mês para a Copa América. Isso certamente terá um impacto no campeonato que não vai parar durante a Copa América. Minha nossa. Obrigada, viu, Nori? Obrigada por trazer suas considerações para a gente. E que tudo dê certo para o nosso querido Rio Grande do Sul.